vem com as nuvens e todo o olho verá, até os mesmos que os traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim, amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que é e que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Amém? Isso é uma promessa para a gente. Porque muitas vezes já tem sido difícil, cansativo, a gente já acorda cansado, até a gente estava comentando hoje no começo do culto, mas só para a gente ter uma esperança, que ele é o início e o fim de tudo isso. É uma promessa que ele faz para as igrejas, que ele há de vir. Aleluia. Assim como as luzes do céu, ele há de vir para nos buscar. E isso é uma promessa presente na nossa vida, que a gente possa estar sempre olhando para isso. Muitas das vezes falar de Apocalipse é meio assustador, né? Mas só que é uma esperança para a gente. Porque é ali que está, a gente tem que se aplicar. Nessa esperança que ele há de vir para nos buscar. E todo esse sofrimento, todo esse peso vai acabar. E ele promete para a gente que lá não terá tristeza, lá não terá choro, lá não terá dor. E esse é o nosso Deus que vai nos buscar nessa terra. Aleluia, Senhor Deus Todo-Poderoso. E Ele nos promete, Ele irá te cumprir. Então vamos passar por essas provas. Primeiro Santa Ceia do ano, em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos agradecer por essa gratidão por estar aqui. Amém? Porque muitos queriam estar, mas não conseguiram. Né? Então feche os seus olhos, levante os seus sobre os seus pés, em nome do Senhor Jesus Cristo. É o Senhor o seu pensamento. E o maior pensamento que você vai ter, a palavra que você vai falar para ele é gratidão, Senhor. Por mais esse ano estar aqui na sua presença, Pai. Aleluia. Oh, Espírito Santo de Deus, feche os seus olhos, leva os seus pensamentos até o Senhor. Amém? Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, nós estamos aqui, Senhor, nessa noite para te agradecer, Senhor. Oh, Espírito Santo de Deus, oh Pai, por mais um ano aqui, Senhor. Sim, Senhor, fazendo aquilo que o Senhor pediu para a gente fazer, para se lembrar de Ti, Pai. A Santa Ceia, Senhor, o meio do corpo, ó Pai, o meio do sangue, Espírito Santo de Deus. O Senhor venha, ó Pai, fazer presente neste lugar, Pai. Nós te convidamos, Senhor, ó Papai, o convidado principal, Senhor Deus Todo-Poderoso, pois reconhecemos, Senhor, que tudo é seu, tudo é para Ti, Papai. Oh, Espírito Santo de Deus, reconhecemos também, Senhor, que toda a alfa, o ômega, o princípio e o fim, Senhor Deus Todo-Poderoso. Oh, Espírito Santo de Deus, oh, tão forte, Senhor, é essa palavra, Pai, pois reconhecemos, Senhor, que o Senhor é Todo-Poderoso, Pai, e que tudo podemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, em Ti, Senhor, que a gente possa ter, Senhor, mais confiança em Ti, Senhor, que a gente possa ter, Senhor Deus Todo-Poderoso, mais intimidade, Papai, em Ti, Senhor, pois reconhecemos, Senhor, que nada sem Ti, nada somos, Papai, entregamos, Senhor, a atmosfera desse mundo em Suas mãos, Senhor, que seja feita a Sua vontade, Pai, o Seu querer, Senhor, sobre este lugar, Papai, repreendemos, Senhor Deus Todo-Poderoso, o ladrão da palavra, Pai, que a gente possa, Senhor Deus Todo-Poderoso, guardar, Papai, cada louvor, Senhor, a palavra do Senhor, Papai, que nos pregar aqui nessa noite, Senhor, na palma do nosso coração, Papai, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Amém. E graças a Deus. Aleluia. Continue de pé. Glória ao nome do Senhor. Último louvor da igreja, com a paz do Senhor. Amém. Amém. Aleluia.
louvar a Ele hoje. Portanto, ouvir a palavra servir para a boa. Retornar em seu lugar, em todo o final do dia.
Boa noite, igreja. Deus cumprimentar a todos na casa do Senhor. Glória. Abra a tua Bíblia comigo. No livro de Isaías, capítulo de número 55. Aleluia. Isaías, capítulo de número 55, verso de número 10. Fala seja o nome do Senhor Jesus. Hoje, noite de Santa Ceia, onde nós vamos participar da festa do Senhor. Isaías, capítulo número 55, verso de número 10, diz assim a palavra do Senhor: porque assim como a chuva e a neve descem dos céus e para lá não voltam, sem quer que primeiro regue a terra e a fecunde e a vaca brotar, para dar semente ao semeador e pão ao que comer, ao que come. Assim será a palavra que sai da minha boca, não voltará para mim vazio, mas fará o que me apraz e prosperará para que a designer. Então aqui não está uma palavra não conhecida. Aqui o autor dessa palavra, ele nos relata, assim como a chuva que cai rega toda a terra, aonde produz o fruto. Louvado seja Deus. Não volta, sem primeiro fecundar a terra, para que todos os frutos, as plantas, derem fruto. É como a palavra lançada não volta vazia. Aqui, irmão, eu cito um exemplo, porque quando a terra está muito seca, eu costumo dar um exemplo, como eu sou baiano, época de falta de chuva, que você se depara com uma verdadeira seca, onde você encontra galhos sem nenhuma capacidade de reviver. Galhos que você olha e fala assim: não, ele já morreu. Mas quando a chuva vem, há uma transformação. Louvado seja Deus. É como uma palavra lançada. A palavra lançada não volta vazia. Quantas mães já clamaram pelos seus filhos, estão no mundo das drogas, estão fazendo coisas erradas, esperando uma resposta? Quantas mães não passaram noite de sono sem dormir por causa dos seus filhos? E aqui eu falo a respeito dessa palavra: semeia, lança a palavra, uma palavra de amor. Quantos de nós não temos testemunho de tanto a mãe orar, tanto alguém falar para essa pessoa: Jesus te ama?
de que a palavra é eficaz, ela penetra, pode passar um processo, assim como uma chuva que cai na terra, as folhas vão começar a florescer, até dar o fruto, há um processo, glória a Deus. Assim é a palavra, não deixe de lançar a palavra ao seu próximo, ao seu filho, à sua filha, à sua esposa. Você lançando a palavra, quem vai convencer é o Espírito Santo. É com essa palavra que eu convido a você a dizimar e ofertar na casa do Senhor. Por quê? Porque com a minha e a sua atitude de ofertar ou dizimar na casa do Senhor, nós estamos abrindo a porta dessa casa, abrindo a porta para aqueles que estão necessitados de uma palavra que restaura, uma palavra que se transforma. Então, você que vai dizimar e ofertar, levanta a tua mão para ficar nosso pastor, leva até você, provável de Deus. Se coloque em pé, está orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, a palavra está lançada, Pai. É o Senhor que dá o crescimento, é o Senhor que dá a transformação, Pai. Deus, eu oro para aqueles que vai tomar e ofertar na tua casa, Deus. Deus, continua amando, Pai, continua abençoando poderosamente, Deus. Nós lançamos, Papai querido, a nossa semente, Pai, mas é o Senhor que dá o crescimento. Portanto, Deus, eu oro para que quem e quem não tem seja mais que abençoado, em nome do Senhor Salvador Jesus. Você que tem, coloque aqui no braço em nome de Jesus e as palmas para Jesus. Saúde, Cristo, a paz do Senhor Jesus, amém? Amém? Glória a Deus, boa noite, irmãos. Aleluia. Primeira Santa Ceia do ano, né? Momento da gente lembrar de Jesus, lembrar daquilo que Ele fez na nossa vida. E o Senhor colocou, né? Mais uma mensagem dessa série chamada Sinais. E com o propósito nós cremos no nosso Senhor Jesus. Eu quero convidar você a abrir a Bíblia no livro de João. E lá em João vai falar desses sinais. Eu já desde já quero agradecer Felipe, seu pai, sua mãe, pela visita. Seja bem-vindo em nome de Jesus, amém? E como que os irmãos recebem eles? Seja bem-vindo em nome do Senhor Jesus. E volte sempre, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o Senhor pela vida dele. Deus abençoe ele sempre. Louvado seja Deus. E vamos abrir a Bíblia no livro de João, capítulo 4, versículo 43. Vai falar da cura do filho do oficial do rei. O livro de João ele vem com esses 7 sinais que apontam Jesus como Filho de Deus. E esse foi o segundo sinal. E nesse segundo sinal a gente vai começar a olhar algumas verdades que apontam para Jesus, o Filho de Deus. Amém? Todos acharam? Vamos lá, João capítulo 4, versículo 43. E 2 dias depois, partiu dali e foi para Galiléia, porque Jesus mesmo testificou que um profeta, ele não tem honra na sua pátria. Chegando, pois, a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que fizeram em Jerusalém, no dia da festa, porque também eles tinham ido à festa. Segunda vez foi Jesus a Caná da Galiléia, onde da água fizeram vinho.
E havia ali um oficial do rei, cujo filho estava enfermo em Cafarnaum. Ouvindo esse que Jesus ia da Judéia para a Galiléia, foi ter com ele e rogou-lhe que descesse curar seu filho, porque já estava morto. Então Jesus lhe disse: se não vides sinais de milagre, não crereis. Disse-lhe o oficial: Senhor, desce antes que meu filho morra. Disse-lhe Jesus: vai, o teu filho vive. E o homem creu na palavra que Jesus lhe disse, pois. E descendo ele logo, saíram ao encontro os seus servos e anunciaram, dizendo: o teu filho vive. Perguntou-lhes, pois, a que hora se achava melhor. E disseram-lhe: ontem às 7 horas a febre o deixou. Entendeu ele, pois, o pai que era aquela hora. A mesma que Jesus lhe disse: o teu filho vive. E creu ele e toda a sua casa. Jesus fez esse segundo milagre quando ia da Judéia para a Galiléia. Aleluia. Vamos fechar os olhos, eleva os pensamentos ao Senhor. Senhor, a tua palavra é inspirada, a tua palavra é espiritual. Senhor Jesus, nós, na nossa carnalidade, nós não compreendemos. O Senhor disse que o homem carnal não compreende as coisas do Espírito de Deus. Mas, Senhor, através do Espírito Santo que nos deu liberdade, Senhor, abre os nossos olhos, o nosso entendimento, Senhor Jesus, tornando nossos ouvidos a ouvir, nosso coração a obedecer, nossos olhos a ver a tua vontade. Senhor, traga a revelação, traga, Senhor Jesus, humildade, traga a reverência, Senhor. Traga, Senhor Jesus, convicção que o Senhor é o Filho de Deus, em nome do Senhor Jesus. Amém. E graças a Deus. Vamos aplaudir ao Senhor. Começa a falar. Aleluia. Irmão, o Evangelho de João, eu repito de novo, ele vem com essa verdade de trazer um divisor de água. Ele vem com essa mensagem de crer ou não crer, de quando você vai se deparar com Jesus, ou com os seus milagres, ou com os seus sinais, o propósito é trazer uma mudança de mentalidade, é uma mudança de entendimento, uma mudança de vida. Então, com esse propósito de Jesus, a ideia não é convencer, porque essa palavra convencer é você acreditar em algo através de uma lógica, ou de um argumento, ou de um fato. Então, a ideia de quando João escreve dos relatos de Jesus, quando alguém se depara com Jesus, quando os sinais acontecem através de Jesus, eles têm o propósito de não convencer, de não só trazer um argumento lógico, de trazer uma verdade, não somente isso, mas ele vem com a ideia de converter. Aleluia? Então a ideia não é convencer, não é trazer um fato, não é trazer ali uma verdade somente, mas é que a pessoa que está naquele lugar, ou se depara com aquilo, essa pessoa ela venha se converter, ela vem agora ter uma nova mentalidade. Então não é só ela crer em Jesus, mas é agora ela se tornar praticante dos mandamentos de Jesus. Então há uma diferença do convencimento e da conversão. Então esse é o propósito dos relatos do Evangelho de João. E aqui agora, João ele escreve sobre o segundo sinal. Ele fala do primeiro sinal que foi em Caná da Galiléia. Ele fala de uns sinais que não foram relatados, porque Jesus foi para a festa. E agora ele dá luz à ideia desse segundo sinal em Caná da Galiléia. E ele agora vindo, retornando para Caná da Galiléia, e indo agora, acontecendo o sinal,
João, ele fala o porquê de Jesus estar voltando. E João, ele fala exatamente assim no versículo 44: porque o próprio Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua pátria. O fato de Jesus agora trazer o sinal e apontar uma verdade sobre ele, João está falando que no lugar onde ele estava, ele não ia conseguir fazer isso. Jesus, na sua terra natal, em Nazaré, ele não podia fazer milagres a como ele fez em outros lugares. E agora, João está falando isso, o porquê Jesus ele voltar. Porque chega um momento quando Jesus estará diante das pessoas que viram ele crescer, ele pega o livro de Isaías, ele lê Isaías 53, e ele relatando sobre aquele livro, ele vem e fala que aquela escritura se cumpriu naquele momento. E aí aqueles que viram Jesus nascer, crescendo com ele, fala a Bíblia que eles se maravilhavam com tal sabedoria. Fala a Bíblia que até as pessoas vendo, essas pessoas ficaram atônitas, mas também falam que essas pessoas se escandalizaram, porque a Bíblia fala que eles falavam assim: não é esse o filho do carpinteiro? Não é esse o filho de Maria, o irmão de Judas, de Simão, de Tiago? E aí há um entendimento que João agora traz desse sinal, do tipo de pessoa que se encontra com Jesus, o tipo de coração, o tipo de fé que se encontra com Jesus. O povo judeu, o povo da sua terra, viu os argumentos de Jesus, se convenceram com os sinais, mas eles não creram, eles não confiaram, eles não acreditaram, e aí não houve conversão. Olha aí a conversão. E aí Jesus agora vindo, ele se depara com esse homem que estava com problema em casa, seu filho estava morto. E quando Jesus ele está indo, ele se depara com os galileus que viram o milagre, os galileus que presenciaram ele fazendo os milagres. Mas aqui agora João relata que esses galileus o recepcionaram bem, porque eles tinham visto os milagres de Jesus. Então aqui está o segundo tipo de pessoa que está agora diante de Jesus. E esse segundo tipo de pessoa que está diante de toda a Bíblia. João ele relata assim quando chegou a Galiléia, os galileus o receberam porque viram todas as coisas que Jesus tinha feito em Jerusalém, por ocasião da festa a qual eles também tinham comparecido. No versículo anterior, Jesus fala assim: então Jesus lhe disse: se vocês não virem sinais e prodígios, de modo nenhum crerão. Jesus estava falando assim, que há um tipo de pessoa, que é a forma que esses galileus estavam diante dele, que eles chegando, eles estavam recepcionando Jesus, não porque Jesus é, mas pelas obras que ele fez, pelos milagres que ele realizou. E ali havia agora um incentivo desse povo. É aquele tipo de pessoa que só acredita quando vê o sinal, ou quando vê o milagre. É o tipo de pessoa que só acredita se algo espiritual, algo do alto vir aqui fazer uma coisa diferente. João ele estava relatando
disso. João estava falando do coração de Jesus quando se preparava a isso. João fala no capítulo 12, um pouco mais antes, ele fala assim, ó, capítulo 2, versículo 23, estando Jesus em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram no seu nome quando viram o sinal, mas o próprio Jesus não confiava neles, porque conheciam a todos. Irmãos, João está começando a trazer uma verdade para nós aqui, que quando Jesus está com o propósito de trazer algo, irá ter três tipos de pessoas. Vai ter aqueles que vão ter os argumentos e não vão crer, vão ver os sinais e não vão crer. E ainda mais outros que vão crer e só crer através de ver sinais. Outros que vão só acreditar quando tiver o sobrenatural. Então, se não tiver o sobrenatural, não existe Deus, né? E aí a gente vê um tanto de pessoa que está se movendo sobre o sobrenatural. E aí aquele jargão, se Deus hoje não falar comigo, eu vou fazer isso. Se hoje Deus não fazer isso comigo. E aí, às vezes a gente está tirando a propriedade que vem da palavra de Deus. Que agora não é sobre eu ver milagres, mas eu acreditar nesses milagres. O livro de João, capítulo 20, versículo 31, fala o propósito do porquê foi escrito esse livro. E esse livro foi escrito para que todos creiam que Jesus é o Filho de Deus. Ei, nós às vezes não vimos milagres extraordinários aqui. Às vezes alguns aqui de nós vimos. Mas aqueles que não viram vai chegar nem ver esses milagres na sua vida. Vai chegar nem ver um morto ressuscitar. Mas esses sinais, eles foram escritos para que eu e você creia que Jesus é o Filho de Deus. Então a palavra revelada está aqui. O propósito para que eu e você se movimente em fé está aqui. E há uma diferença, irmãos, quando nós estamos diante desse momento ou diante de Jesus. Porque a gente vê e a gente escuta muito essa palavra crer. E essa palavra crer, quando a gente olha, a gente pensa que é uma fé. A gente pensa que a pessoa agora tem essa fé salvífica na obra de Cristo. Mas esse crer é diferente de ter fé. Amém? Esse crer é diferente. Crer é receber esse algo como verdade, é um convencimento. Veio um argumento para mim. Eu entendi que esse produto aqui é verdade, eu creio nisso. Eu fui convencido desse produto. Alguém me convence de um produto quando vem uma propaganda. E aí essa propaganda tem lógicas ali do produto, está trazendo argumentos do produto, e eu creio. E aí nós vemos que esse crer, esse convencimento, ele tem que ser desenvolvido. Por isso que nós vemos essa palavra constantemente na Bíblia, crer, mas não como fé. Então eu quero falar aqui para você essa diferença dessa palavra. Porque assim, irmãos, ó Tiago 2,19 que fala, você crê que Deus é um só? Faz muito bem. Até os demônios creem e temem. O que a gente mais escuta é falar, eu creio em Deus, eu creio no Senhor. Mas crer é diferente de fé. Crer é a mesma palavra do convencimento.
Mas o que é conversão? A conversão é agora o praticar, é o se movimentar. Então não é só crer nas palavras de Deus, mas também obedecer a ela. Então agora a gente está entendendo o que é fé. Fé não é o convencimento, fé não é somente o crer, mas agora tem que partir por ação. Agora essa fé, ela tem que vir com alguma coisa. No capítulo 12, versículo 42 de João fala assim, ó: no entanto, muitos dentre as próprias autoridades creram em Jesus, mas por causa dos fariseus não o confessavam, para não serem expulsos da sinagoga. Versículo 43: porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Olha o que João está falando. Esses homens creram, esses homens acreditaram no argumento, mas quando estava proposto a eles ter uma conversão, agora é a fé que pratica, eles não mudam, porque eles amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Vamos falar em outras palavras? Eles amaram mais aquilo que eles amavam do que amar as coisas que Deus ama. Então é isso, é fé. Fé é crer e praticar. Tiago 2,26, ele fala assim, ó: assim como o corpo sem o espírito é morto, assim a fé sem obras, ela é morta. Assim a fé sem obras, ela é morta. Jesus, ele se depara com outro pai que também estava com seu filho, e Jesus fala para ele, é o que Jesus respondeu: se o Senhor pode, ele falou para Jesus, tudo é possível que crê. Imediatamente o pai do menino exclamou: eu creio. Olha, ele disse: eu creio. Mas aí depois ele falou: ajude na minha falta de fé. Então está entendendo que o começo da fé, o crer, o argumento, ele cria: Jesus, eu creio que o Senhor cura. Jesus, eu creio que o Senhor pode. Mas agora ele fala de outro algo. Crer é diferente de fé. Jesus, me ajuda na minha falta de fé. E é isso que nós temos que começar a exercer. Porque nós somos crentes, nós declaramos Jesus. E às vezes nós estamos na presença de Deus só como convencidos e não convertidos, amém? Porque quando tem uma palavra contrária, um momento ruim, uma situação alheia, ou quando tem tentações diante de nós, aí a gente vê muito hoje, né? Os joguinhos, né? Pega aquele joguinho de azar que a pessoa coloca o dinheiro que ela tinha que colocar a fé do Senhor, que foi o Senhor que deu para ela está colocando a fé em um joguinho, porque ela não é convencida, ela não foi convertida, ela não está sendo convertida e andar pela fé e viver o sobrenatural. A Bíblia fala que aqueles que tiveram fé viram apagar o fogo diante deles, viram a boca dos leões se fecharem. E esses homens, por ter visto o sinal, queriam ter fé ainda mais nos sinais. Sabe quando nós chegamos aqui, às vezes não é um irmãozinho que ia pregar, às vezes não é uma pessoa que ia pregar, que nós pensávamos que ia pregar, e está aqui na humildade, sabe, com reverência ao Senhor, se consagrou, colocou ali a palavra de Deus em ação, deixou o Espírito Santo ministrar sobre a vida dela, e aí chega nós como os judeus, que não criam pela pessoa que estava, ou chegamos igual os galileus, que quer ver sinal e sinal e sinal acontecer. Ah, mas esse irmão só vai falar da palavra, não vai colocar a mão na minha cabeça. Ah, não vai falar do... Irmãos, ei, o Senhor quer estabelecer a fé
que vai te trazer amadurecimento. Aquela fé, se o Senhor fizer, ou escolher qualquer um, Ele é Deus. Se não fizer, Ele continua sendo Deus. Havia um grito de Jesus: ó, vocês só creem pelos sinais que eu fiz. Mas há aqui no sinal um ensinamento para mim e para você. A fé que é confirmada, a fé que gera o amadurecimento. Esse homem, ele é pai, está passando por dificuldades com o filho, e o primeiro modo dessa fé que nos ensina, essa fé que é amadurecida, é de um que também ouviu de Jesus, o que também ouviu que Jesus fazia milagres, o que também creu, um que não precisou ver, mas só de ouvir, teve a palavra confirmada no seu coração. E quando, diante desse sinal, antes disso acontecer, Jesus, ele vem e o confronta. Se você não vê, você não vai ver. Ele não liga para aquilo. Por quê? Uma fé já foi estabelecida no seu coração. Foi igual quando Maria vem e fala para Jesus o primeiro sinal, lembra? Ó, Jesus, acabou o vinho. Jesus, o que a gente vai fazer agora? E aí, Jesus fala para ela, igual ele fala para esse homem: mulher, o que eu tenho contigo? E aí Maria logo se aponta e fala para o servo: obedece em tudo que ele fizer. Ela ainda tinha fé que algo ia acontecer. E quando Jesus fala para esse homem, ele não se volta e volta para trás. Ele ainda fala para Jesus: ó, Jesus, o meu filho está morto. O primeiro tipo de fé que é confirmada é a fé que não precisa ver. Esse homem ele não viu, igual os galileus, mas esse homem ouviu e acreditou. O que você tem ouvido quando você vai diante da palavra de Deus? Você tem essa fé mesmo não estando lá? Você tem essa fé mesmo sendo em outra região, mesmo sendo em outro contexto, sendo em outra época que Jesus fez? Você crê mesmo sem ter ouvido? O primeiro tipo de fé é a fé que não precisa ver. Assim, quando Tomé ele olha para Jesus e os irmãos, ele não vê Jesus, ele sabe que Jesus ressuscitou e ele fala para os irmãos: ó, se eu não ver, eu não vou acreditar. E às vezes nós estamos igual a Tomé, nós queremos ver, e isso daqui que está aqui não basta para nós. O que está aqui na palavra não basta, tem que ver algo. Alguém chegar aqui e falar algo comigo. Ei, você tem o Espírito Santo. E esse homem ainda não tinha recebido o Espírito Santo, mas ele ouviu e creu. Ele teve fé. E o Senhor Jesus, quando aparece para Tomé, ele olha e vê as marcas de Jesus, ele crê. E aí Jesus fala em João 20:29, ele fala assim: você creu porque ele viu? Bem-aventurados são os que não viram e creem. Aleluia, irmãos. Bem-aventurados os que não viram e creram. O primeiro tipo de fé que é confirmado é aquela que ouve, é aquela que escuta, sabe o que Deus está trazendo para você. O segundo tipo de fé que é confirmada é agora aquela que não está somente
acredita ou não, o Senhor Jesus faz. Mas é agora a fé que pratica. Agora é a fé que se move. Então, o segundo tipo de fé é aquela que ouve e pratica. Capítulo 4, versículo 50, Jesus respondeu: vá, o seu filho vai viver. O homem creu na palavra de Jesus e partiu. O homem creu na palavra de Jesus e se movimentou. O homem não precisou de uma palavra motivacional. Ele não precisou de ver o sinal. Ele, irmãos, que estava a 30 quilômetros do lugar. E aqui há uma palavra de uma divindade que só João já trazendo a divindade de Cristo. Que Jesus é Deus. Que na sua fala, a 30 quilômetros, o milagre acontece. Então esse homem ele não precisou ver o milagre. É uma fé que ouve e agora está praticando. E aí é uma palavra, é uma pergunta para mim e para você. Mesmo se você não tiver uma palavra motiva, uma palavra que vai te conduzir, um milagre acontecer aqui, você vai praticar? Você vai praticar tudo que o Senhor escolheu para você viver através dessa palavra? E quando isso acontece, essa fé, ela é confirmada. A fé desse homem, ela foi confirmada, irmãos. João capítulo 4:51. Quando já estava a caminho, os seus servos vieram ao encontro dele, anunciando-lhe que o seu filho está vivo. Essa fé que vive o sobrenatural todo dia. É esse tipo de fé que nós não estamos vendo coisas extraordinárias. Ele seguiu 30 quilômetros, foi no outro dia que ele chegou andando. Mas esse homem ele já creu e se tornou, irmãos. É isso que o nosso pai na fé ele fez, Abraão ele fez. Abraão ele estava vivendo como pagão. Abraão ele estava vivendo como um homem qualquer, igual eu e você estava vivendo. E aí o Senhor falou para ele: ó, você vai ser pai de multidões. E Abraão, ele, com a palavra dita por Deus, ele sai da comodidade dele e ele vai. E Abraão, ele não vê aquilo se concretizar. Mas a Bíblia fala que Abraão, ele viu uma cidade cujo o fundador e artifício é Deus, cujo construtor é Deus. Ele viu a Nova Jerusalém, irmãos, que é o lugar que quando eu e você estiver, não vamos precisar mais de fé. Falei. Porque lá vai estar estabelecido toda a nossa fé. Vai se materializar tudo que você acreditou. Então, ele creu numa declaração e com fé ele se tornou, ele se movimentou. Esse homem, através de uma palavra, agora, através da sua ação, ele começa a ver o milagre acontecer. Ele tem a sua fé confirmada. Irmãos, a sua fé vai ser confirmada. Sabe quando? Como algo que você pensa que é bom, algo que você pensa não está bom, é não só isso que eu já estou fazendo. E isso é um dom, é o dom da fé. Que quando você está fazendo e obedecendo à vontade de Deus, crendo nos milagres de Deus. Jesus ele tinha
Agora, vamos falar uma ira, ou até uma rejeição por essas pessoas. Porque pessoas estavam diante dele e não criam. Pessoas estavam diante dele e só queriam ver sinais. Mas Jesus, em todos esses momentos, ele queria trazer uma fé que iria vir e amadurecer alguém. Através de você ter algo que você não queria ouvir. Imagina você tendo uma situação dentro da sua casa, e a dele era pior, ele tinha um filho quase morto. E Jesus não dando a resposta que ele queria. Jesus não dando as respostas que ele queria. Às vezes eu e você começa a chorar, reclamar, murmurar, aquilo que eu estou pedindo, Deus não me dá. Aquilo que eu estou buscando, Deus me entrega para mim. Mas esqueça a boa vontade de Deus para a sua vida. Nós falamos aqui no primeiro culto, no último culto do ano, né, da vontade de Deus, que a vontade de Deus não é a nossa vontade. A gente está se alinhando na vontade de Deus. A vontade de Deus para aquele homem é o amadurecer na fé. E a Bíblia fala que o amadurecimento veio, porque aí ele creu, fez salvífica. Mas também não só ele viu os frutos. Ele e a sua casa. Agora esse homem, que era um oficial do rei, ele está agora obedecendo mandamento não de romano. A sua casa agora está vivendo a cultura não de Roma, mas a tua casa está vivendo a cultura do céu. O Senhor escolheu eu e você para ter uma fé madura, para eu e você não ser levado por qualquer coisa. Eu e você acreditar e trazer a cultura do céu sobre a tua casa, a cultura do alto sobre a sua família. A fé dele se movimentou e gerou transformação, não somente no filho que foi curado, mas a família que agora absorveu os mandamentos do Senhor Jesus. Não é só o convencimento. Não, legal, ele ressuscitou meu filho, amém, nossa, glória a Deus, e continuar nas mesmas práticas. Não, é aquilo que Paulo falou para o carcereiro, que você e toda a sua casa será salva. Creia, e toda a sua casa, creia o quê? Fé e pratica. Aqui 3 vezes a declaração: o seu filho vive, foi relatado. O seu filho vive uma vez. Jesus falando. Quando ele chega, o seu filho vive, os cegos falando. E de novo os cegos falando, o seu filho vive, 3 vezes. Apontando que João está falando desse sinal. Diante desse sinal de Jesus, e que essa declaração é um símbolo da verdadeira vida de ressurreição que Jesus ele tem estabelecido para cada um de nós. É vida eterna. O pai desse menino, ele ouviu a palavra, ele obedeceu a palavra, ele praticou, e isso gerou vida, e vida com abundância. Isso é de João, capítulo 5, versículo 24. E em verdade lhes digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas passou da morte para a vida. A simbologia é: você crê em Jesus como Filho de Deus. Você crê que Jesus ele entregou a sua vida
por amor de mim, de você, pelo amor da nossa vida, que estava longe da vida eterna, e removeu os pecados da nossa vida. Há uma declaração para nós. Há uma declaração que está nesse segundo sinal, de eu e você crer no Filho de Deus. A Bíblia está falando assim para nós. Eu até orei, igual Paulo, para que fosse tirado o espinho da carne. Eu até queria ver a remoção, ver o sinal acontecer. E aí, a declaração para Paulo é: Paulo, a minha graça te basta. Ele não precisa de mais nada. Você não precisa ver sinal igual os galileus. Você não precisa nem crer nos sinais. Você tem que crer que a sua graça, o amor de mim por você já foi estabelecido. O amor merecido da sua vida foi estabelecido. E agora para você é a minha graça te basta. Você crê no Senhor Jesus como seu único e suficiente Salvador? É isso que o milagre de João aponta. Esse homem creu e toda a sua casa foi salva. Hoje é um culto de Santa Ceia. E que esse sinal, ele vai falar da mesa. Imagina aquele homem na mesa, lembrando agora daquele que salvou eles. Creu, é fé contínua. Eles ainda continuaram praticando. E assim que nós continuamos, irmãos. Continuamos todo dia. Quantos dias? Todo dia. Porque agora não é a fé que se move em sinais, mas a fé que foi estabelecida pelo sangue e pelo corpo de Cristo. Coloque de pé para me orar para você. Senhor Jesus, nos ajuda na nossa incredulidade. Assim como aquele homem falou, eu creio. Me ajuda na minha falta de fé. Eu acredito. Aquela fé que só está como evidência, mas uma fé que está morta, Senhor, porque obras não estão sendo geradas, conversão não está sendo gerada, só está sendo gerado conhecimento. Senhor, que nós possamos viver na fé do primeiro amor, da fé que te ama e ama os seus mandamentos, a fé que não é só conhecimento, mas é conversão, é mudança de mentalidade. Senhor, que através desse sinal, diante, Senhor, de incredulidade, diante da nossa idolatria, por só complementarmos através de sinais, nos ensina a viver a verdadeira fé, a que ouve, a que pratica, Senhor Jesus, e a que vive constantemente. Senhor, nos ajuda na nossa incredulidade, para que nós venhamos viver a fé, que é crer que o Filho de Deus veio ao mundo, e todo que nele crê recebe a vida eterna. Senhor, que nossa fé seja confirmada naquele dia, Pai, em que nós vamos estar com o Senhor e não vamos precisar de fé, porque nós vamos estar com o Senhor vai estar com nós, e nós não vamos precisar de outra coisa, porque tudo que nós precisamos está conosco, vai estar conosco. Que as simulações do tempo presente não é para comparar com a glória que em nós vai ser revelada. Senhor, que nós venhamos viver a verdadeira fé,
A fé que se move dentro da sua vontade e não da nossa, em nome do Senhor Jesus. Aplauda o nome dele, em nome do Senhor. Vamos ministrar a ceia, as noites, glória a Deus. Vamos se assentar. A noite é alegria, que é uma festa. Uma festa do corpo e do sangue de Jesus. Jesus falou para nós que nós comendo e bebendo, nós vamos ter vida em nós mesmos. E aí Jesus fala, até aquele dia vocês vão fazer isto em memória de mim. Então esse momento é para a gente lembrar de Jesus, lembrar do que Ele fez em nós e agora a sua vida em nós. Aleluia. Vamos estar orando, chamar minha esposa aqui. O momento do pão, do suco, porque agora o pão ele não é só pão, mas a memória está agora no corpo de Cristo. Está como se ele fosse na lembrança do corpo de Jesus sobre a nossa vida. O suco de uva como o sangue de Cristo sobre a nossa vida. Levante suas mãos, feche seus olhos. Senhor Jesus, obrigado, Pai, pela sua graça e misericórdia. Estamos gratos em fazer memória do Senhor, lembrança do Senhor, e que o Senhor fez na nossa vida. Senhor, em memória o pão se tornando o seu corpo, em memória o suco de uva se tornando o seu sangue, em memória do Senhor, em lembrança do Senhor. Senhor, nós somos bons de esquecer, Pai. Senhor, mas que isso possa encarnar sobre a nossa vida. Assim como o Senhor diz que não tem como há transformação se nós não comermos e não bebemos o seu corpo todos os dias, não somente na ceia, mas se alimentar do que o Senhor tem para nós, e gerar em nós fé madura, em nome do Senhor Jesus. Obrigado, Pai. E vamos lá comigo. Quero aqui fazer rapidinho menção da ceia do Senhor. Está lá em Romanos 11, 1 Coríntios 11, versículo 23. Porque eu recebi do Senhor o que também nos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, o partiu e disse: tomai e comei, esse é meu corpo que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. E semelhantemente também depois de cear, tomou o cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebereis em memória de mim. Porque todas as vezes que comereis esse pão e bebereis esse cálice, anunciam a morte do Senhor até que ele venha. Portanto, qualquer que comer esse pão, beber o cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim como deste pão e beba desse cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados para o mundo.
Irmãos, Paulo está relatando o que foi falado em Marcos, que foi falado em Mateus, Lucas. Ele está falando de novo a ceia do Senhor. E é um símbolo quando Jesus ele pega o pão e ele parte o pão. Jesus ele está declarando a sua vida como uma vida que vai se doar. E olha que entender, irmãos. A gente viu o relato de João que aqueles homens creram, mas eles não se converteram. Esses homens amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. E o que é a glória de Jesus sobre a nossa vida? É o símbolo que Jesus fez no dia da Santa Ceia. É o momento que ele partiu o pão. Ele mostrou que ele ia se entregar por mim e por você. Agora há um símbolo que tem que ser encarnado na minha vida e na sua. Eu e você não pode amar mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Em outras palavras, eu e você não pode mais amar as nossas prioridades. Eu e você vai ter que se entregar por alguém. A nossa fé vai ter que ajudar alguém. A nossa fé vai ter que ser encontrada por alguém. Então, representando a vida de Jesus, que nós possamos partir a nossa vida, que nós possamos se entregar por pessoas, que nós possamos se entregar para que outras pessoas possam viver através da vida de Jesus na nossa vida. Amém? Amém. Louvado seja Deus. Você vem participar da mesa do Senhor Jesus. Sai do seu lugar. Venha fazer parte da mesa de Jesus, da ceia, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Tanto nesse momento de memória dele, e tendo dado graças, o partido diz: tomai e comei, esse é meu corpo, que é partido por vós. Fazei isso em memória de mim. Amigo, tomando o pão, comei em memória do corpo de Cristo. Comei em nome de Jesus. Aleluia. Semelhantemente também, depois de ceiar, tomou um cálice dizendo: este cálice é o novo testamento do meu sangue. Fazei isso todas as vezes que bebereis em memória de mim. Porque todas as vezes que comeis esse pão
e também nesse caso anunciarem a morte do Senhor até que Ele venha. Em memória de Cristo, tomara o suco de uva em memória do sangue de Cristo, tomara. Aleluia, Jesus. Aleluia. Pois para você estar sensível à voz de
jejum. Então, aí você vai me perguntar, pastor, mas que horário de jejum? Até que momento? Irmãos, existe vários tipos de jejum. Há um momento de consagração, seja de manhã ali. Você tiver inscrito, seja jejum, trabalha até meio-dia, até 10 horas, você não aguentar. Se você aguentar, até mais meio-dia, ou ao dia inteiro, glória a Deus. Um vale mais do que o outro, não. Mas vai ser a priorização do propósito de Deus. E aí você coloca a nossa vida, os ministérios, a obra de Cristo. Nós vamos colocar diante de Deus como vai ser esses dias, tá? Se vai ser só na segunda-feira, ou se vai ser, mas eu vou colocar lá no grupo dos irmãos. Amém? Amanhã é intercessão às 8 horas. E quarta-feira, irmãos, nós vamos realizar a conferência 6 semanas de bênção para 6 meses, sábado e domingo. Amém? Então você vem a família ali, os irmãos, tá? Vamos pegar firme nesse propósito, para a gente viver o propósito de Deus sobre a nossa vida. Aleluia? Vamos colocar de pé. Louvado seja Deus. Vamos agradecer ao Senhor. Senhor, obrigado, Pai, por nos trazer até aqui. Senhor, que nós não venhamos viver o culto, o momento da ceia, só uma hora e meia do nosso dia, mas que nós venhamos viver o culto racional, sendo sacrifício de todos os dias, Pai, transformando pela renovação de mente que o Senhor Espírito estabelece em nós. Senhor, abre o nosso entendimento. Senhor, você reconhece o temor da sua palavra, de vivermos em fé, de vivermos a sua vontade, que é boa,